Gente, boa tarde a todos, tudo bem? Hoje temos o prazer de estar mais uma vez aqui com Chico Pensador para mais uma conversa. E hoje mudou, né? Você está vendo aí que hoje eu sou o entrevistador, que já fui entrevistado algumas vezes, e ele é o entrevistado hoje. Agora você vê, né? Mudou, inverteu os papéis hoje. Porque a gente precisa de mostrar para vocês as qualidades desse grande cidadão, desse homem tão importante que tem sido toda para todos nós e por que não dizer para o Brasil ou para o mundo, né? Tem exemplo fundamental de soberania, de dedicação, por que não dizer até teimosia, porque o brasileiro e nordestino é bicho teimoso danado. Ele é teimoso até para sobreviver, entendeu? Porque a gente do Nordeste somos dessa forma. E quero dizer a você, Chico, que é um prazer você me aceitar como entrevistador, e você como é um grande radialista, você é um cara que já tem muita experiência e eu não tenho experiência sobre esse lado aí, mas foi um prazer imenso poder te entrevistar, te fazer algumas perguntas, já que você é uma pessoa conhecedor e a gente quer trazer aqui um esclarecimento, informação, né, ao público, porque vivemos num país, o Brasil, ele tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência física. São quase 19 milhões. E você é uma dessas pessoas que tem deficiência. E a gente queria saber como foi a sua infância, quando você começou a se entender que você tinha deficiência, para que outras pessoas, mãe, pai, saibam lidar melhor com seus filhos que são deficientes, que hoje a cada dia nasce mais crianças deficientes, diferente do passado, que por um período isso aí foi cortado. E hoje eu não sei o que está acontecendo, se é problema de vacina, o que está nascendo tanta criança com deficiência. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Guimarães. Boa tarde aí para vocês que estão em casa, né? Os nossos ouvintes. Eu quero aqui aproveitar, Guimarães, e mandar um abraço para os internautas que estão sempre nos acompanhando, né? Os patrocinadores que estão contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. E eu quero dizer para você que é uma honra também ser entrevistado por você, uma pessoa inteligente, preparada, e nada melhor do que um bate-papo desse, onde eu possa responder as suas perguntas. E respondendo essa pergunta, a respeito da minha infância, né, relacionado à deficiência, aos 2 anos de idade, eu tive poliomielite, conhecida como paralisia infantil. E aos 9 anos de idade eu comecei a estudar. Muita insistência, igual você falou, o brasileiro, ele não desiste. Eu sempre fui fã do conhecimento, adepto na construção do saber, e eu importunava sempre minha mãe. Por que importunava? Porque na época a gente morava no interior, muito difícil, não tinha cadeira de rodas, e eu via os amigos, na época, eles, para ir para a escola, não tinha bolsa, né, para colocar os livros, e ele levava debaixo do braço. E nisso aí eu via sempre os amiguinhos, né, ir para a escola, e eu não podia ir. Aí eu importunava, né, pedia muito à minha mãe, até que ela conseguiu uma cadeira de roda na época com um vereador. Eu ainda me lembro o nome, né, Zeca do Bar, lá da minha cidade, Bateguara. Valeu, Zeca! E faz tempo isso aí, né? Estudei 1 ano, essa cadeira de roda quebrou. Aí estudei mais 1 ano e meio, porque eu consegui outra cadeira, né? Com uma prefeita da época, Dona Quiterinha, né? Mãe do João Caldas, que
deputado João Caldas, conhecido como deputado João Caldas, vó do prefeito atual de Maceió, Alagoas. Um abraço aí Rapaz, para Maceió. gente boa. Aí foi aí, eu comecei a estudar e essa cadeira também quebrou, mas aí eu virei um autodidata, ou seja, eu comecei a estudar em casa, não parei ali e até agora eu sou fã do conhecimento, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li, Guimarães, é que uma pessoa com deficiência, a vida dela é marcada pelo preconceito, pela discriminação. E eu queria saber o porquê, né? Que muitas pessoas me viam de uma forma, pela aparência, que a pessoa com deficiência muitas das vezes é vista de forma invisível, pela aparência, e eu queria entender isso aí. Uhum. Aí o primeiro livro que eu li, que eu lembro que eu fui na biblioteca, foi O que é ser deficiente. Eu achei interessante. Aí vi nesse livro, Só não tomando o que você está falando, ainda existe esse livro ainda? tem lá na biblioteca, lá tem o que é política, o que é, Mas psicologia, em qual biblioteca? lá em Bateguara, lá na minha cidade. Mas aqui, digamos, em outro estado, consegue encontrar esse recurso? Eu acredito que sim, Guimarães, porque eu não procurei aqui, né? Uhum. Eu já peguei outros livros para ler e tudo, mas Porque isso é uma ideia que nós estamos tentando dar. O Francisco está dando uma aula para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou para a família que tem na sua família alguém com deficiência. Como driblar essas situações para que aquele deficiente viva bem, entendeu? Tenha uma qualidade de vida melhor, que não fique tão triste, entendeu? Tão para baixo porque é deficiente. Ao decorrer desse bate-papo, vocês vão entender todo esse traquejo que o Francisco vai explicar. exatamente. Aí eu li esse livro e vi o conteúdo, né, muito interessante, onde exemplificando a visão de muita gente. Tem gente, por exemplo, segundo o livro, né, que eu vi também isso na prática, que acha que a pessoa com deficiência é uma pessoa que inativa, tem problema mental, outro já acha que é uma pessoa boba e tal. Diferencia, né? Dependendo da Coitadinho, mentalidade. né? Isso, um coitadinho. E na verdade, a pessoa quando não tem conhecimento, que foi o meu caso, eu me senti realmente um coitadinho na época, né? De tanto alguém, até na hora, quando eu era adolescente, que Eu queria, Chico, que você guardasse na memória isso que você está falando aí, mais para frente sim, do bate-papo, você me falar sobre isso. Agora eu gostaria de saber de você como foi na escola, porque hoje existe aí um negócio de bullying. Eu não sei se na sua época tinha bullying, quando você estudou, ou se lá por ser uma região pequena as pessoas eram amigáveis e não tinha o bullying é nada mais que um preconceito, né? sim, sei. Felizmente, na época que eu comecei a estudar, foi totalmente diferente, né, comigo, do que acontece até hoje mesmo com algumas pessoas. Por exemplo, eu tive a felicidade de ser bem aceito, bem conceituado e bem tratado pelos professores e principalmente pelos amiguinhos. Me trataram muito bem, assim, e eu lembro que a minha mãe agradava Certo. os amigos que me levavam para a escola. Às vezes com uma franga, um franguinho, né, dava final de ano para agradar. E eles gostavam, a gente brincava. Era uma felicidade. Que bom. Então, Chico, agora eu queria saber como foi a sua transição de adolescente para mais jovem, para uma pessoa já mais com mais responsabilidade, um rapazinho já. Como que você se viu entre as turmas? O pessoal jogava bola, o pessoal e você não podia jogar ou jogava bola? Como que era? Guimarães, na época na parte da adolescência, né? Chegando à parte de ser adulto, eu sempre fui alegre com os amigos.
tinha as dificuldades e, como disse, né, o preconceito, ele toma conta da pessoa com deficiência. Mas isso aí foi na parte que eu comecei a namorar, né? Isso aí a gente vai falar depois. Eu brincava de bolinha de gude, que era chimbra, né? Hoje a gente conhece como chimbra, bolinha de gude. Brincava com os amigos. Eu fazia um carrinho de madeira, que a minha cadeira de roda quebrou, né? A segunda. Fiz um carrinho de madeira conhecido como patinete. E com esse carrinho eu saía andando com os amigos, nos sítios vizinhos, comer jaca, chupar manga. Era só felicidade, descer de ladeira abaixo, cair, se arrebentar, e era feliz. Que bom, rapaz. Então, parabéns, Chico. Agora, não criando ciumeira para a patroa aí, para a dona Vaninha que está conosco aqui, pessoal. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui. O Chico tem uma pergunta meio picante aqui que vai ser de voar cavaco. Pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta que você quiser. Como foi, Chico, como você pode descrever a sua primeira namorada, quando você namorou, viu aquela moça pela primeira vez e você gostou dela? Como foi que vocês se aproximaram? Teve algum preconceito? Você teve que explicar para ela? Como que girou essa roleta? Boa pergunta. A primeira, que a gente já se conhecia por morar no interior, né? E a gente começou um gostar do outro, não foi fácil. Pelo fato de ela gostava de mim, eu gostava dela e tal. Só que a mãe dela falava, mas por que você tá com uma pessoa assim, um aleijado? O palavreado era esse no interior, né? Aí eu me sentia, quando eu sabia disso, e eu não podia fazer nada, não podia mudar o quadro da história, né? Sim. A única coisa que eu podia fazer era ler, aprender e passar para ela, que eu era normal, igual qualquer pessoa. E ela entendia isso aí porque eu estudei, eu lia, eu adquiri conhecimento para usar, principalmente nessa área aí. E exemplifiquei que era uma visão diferente e que alguém que pensava assim, não é que era uma pessoa ruim, mas era o interior, e eu já tinha uma mente um pouco avançada. E eu passava para ela. E nisso aí eu me senti bem, me dei bem também, né? Porque ela acabou entendendo. Mas a história era essa. Mas por que você namorar com uma pessoa assim? Tipo aquele bichinho, sabe? Uhum. O bichinho, rapaz. Mas não chegou a casar com ela, não? Não, com ela não. Uhum. Mas não por conta desse motivo, né? Sim, sim. Aí foi passando Ela o era tempo. muito jovem ainda, né? Isso. E aconteceu isso aí, né? Mas foi doloroso. Por um lado foi doloroso. Por quê? Querendo ou não, isso mexe com a emoção da gente, né? Com certeza. Bom, Chico, acontece o seguinte, eu sei que você é nordestino, como eu também sou, mas as pessoas aí que estão nos assistindo gostaria de saber mais um pouco sobre você, com certeza, porque é de interesse, como estou falando, da família saber como lidar com determinada situação. Então, vou te perguntar o seguinte, como você como nordestino lá tem muitas festas, muita diversão, como que você fazia para ir para uma festa? Ou você não frequentava esses locais assim de festa, um forró, uma vaquejada, alguma coisa assim? Na época, como eu tinha os amigos, tinha o meu irmão também, que às vezes eles saíam, né, tinha discoteca perto de casa, né? Eles saíam para dançar e beber, se divertir, né, a palavra certa. Sim. E o meu divertimento era junto com eles, Uhum. conversar, trocar ideias. E lógico, na época eu bebia um pouquinho para me animar também. Sim. Não dançava, mas a minha alegria era lá estar junto com eles. E eu participava. Quando, por exemplo, vinha um cantor para cantar na cidade, todo mundo gostava de mim, né, praticamente. E lá ficava lá, a roda de amigos, sentado, dando atenção. E eu sempre fui assim, feliz da vida. Que bom, Chico. É. Parabéns para você. Então,
Pessoal, pelo conhecimento que eu estou tendo aqui, ouvindo essa história aqui com o Chico, eu tiro de proveito o seguinte, que se eu quiser ser feliz, isso depende de mim, não depende dos demais, e foi o que o Chico fez. Ele se fez uma pessoa feliz junto com aqueles que queriam a felicidade dele. Então não importa se é deficiente ou se é uma pessoa normal, mas o que importa é você ser feliz. E agora vamos falar mais sobre o trabalho que você já realizou, quantos e quantos trabalhos, por exemplo, você é da área da comunicação, não é? Trabalhou como radialista, trabalha até hoje aí na função. Sim, lá na minha cidade, eu lembro, começar do início, né? Sim. Tem uma rádio lá, acho que não mudou, não entrei mais em contato com o dono de lá, mas na época, o nome dessa rádio é Rádio Serrana. E uma vez eu fui nessa rádio lá, né? O dono estava lá como locutor e me chamou na hora lá para dar um bom dia. E aí eu falei, né, o bom dia, o horário e tal. E eu lembro até hoje que ele falou assim pro pessoal que estava em casa, né, os ouvintes. Você sentiu firmeza na voz do rapaz? E eu percebi ali que ele gostou. E eu gostava de microfone, gostava de locução, não tinha oportunidade. Aí ele me chamou, ele me convidou para ir lá, fazer uma programação e eu acabei indo para lá e gostei. Mas foi uma programação rápida, passei poucos dias indo para lá e acabei vindo para cá, para o Chapadão do Sul, para resumir. E aqui eu me realizei como locutor, tive a oportunidade, tem um vereador da época, que hoje ele não foi reeleito, né? Mas ele me ajudou, que é o André dos Anjos. Ele me ajudou, me levou na rádio e conversou e tal. Também tem o Sérgio Menin, que é o dono da Campo Vita aqui. Ele fez questão, eu conheci ele, a gente se conheceu. Ele fez questão de chamar o dono da rádio, começou por ele, para me conhecer, colocar eu e ele junto assim e trocar ideias. E nisso aí nasceu a ideia de eu conversar com esse vereador e esse vereador deu o segundo pontapé. E eu comecei a trabalhar na rádio, gostei, trabalhei mais de 3 anos. A rádio saiu daqui, né? Houve uma transição de dono, houve uma mudança. Eu acabei continuando fazendo podcast, que eu utilizava, eu utilizava os meus, a plataforma digital, né? Uhum. Facebook, Instagram, YouTube, mas lá eu utilizava só os equipamentos da rádio para trabalhar, e trabalhei mais de 3 anos, mas continuei fazendo esse podcast. Certo. Ô Chico, acontece o seguinte, para o tempo não ficar tão distante, eu queria saber se você tem algum alô para mandar para alguns seus amigos e depois eu queria encerrar te fazendo uma pergunta e você respondendo assim de forma mais concentrada para que a gente possa encerrar. Você pode mandar um alô aí para quem você desejar, fica à vontade. Eu sempre lembro e sempre falo para as pessoas que a gratidão é uma das maiores e melhores capacidades que todos nós deveríamos ter. E por isso eu quero a você que está em casa agradecer, você que é ouvinte, você que é patrocinador, que vem contribuindo, vocês todos, para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, se inscrevendo no canal. Eu quero mandar esse abraço especial a todos vocês como forma de gratidão. E fique à vontade para fazer a pergunta aí, que eu estou aqui. Então, é uma pergunta bem simples, objetiva. Eu gostaria de saber qual é a sua idade. 51 anos. Nasci em 27/4/1974. Pois é. Gente, o homem, 51 anos de história, entendeu?
e tá aí, cheio de gás, cheio de vontade de viver, de produzir, de fazer, criar. E quem quiser saber mais sobre esse rapaz aqui, ó, meu amigo Chico Pensador, é só seguir no próximo bloco que vai ter a segunda história, que essa é a primeira, tá bom? Abraço para vocês todos aí. Obrigado.